Com a paz do Senhor Jesus a todos. Esse vídeo aqui é uma resposta a tendências que se levantam para talvez em conversas e intimidar aqueles que entendem que o caminho é Cristo, o caminho é Jesus, o caminho não é ir para uma igreja, o caminho é ser igreja. É uma resposta àqueles que, de uma maneira tendenciosa, tentam rotular as pessoas que saem da instituição religiosa e que entendem que não precisa da instituição religiosa para serem salvos, porque o critério de salvação não é uma instituição religiosa. E se for, dê o nome. Qual o nome delas? Sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. No dia a dia, pelos frutos, Jesus disse que se conhece a árvore. É verdade. Aí vem o pessoal, pô, então tem aqueles que são tradicionais, e esse é um falso profeta. Esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa. Eu estou cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não aconteceu nada na minha vida. Então esse vai ficar lá do nosso lado, esse vai. Tira o sapato. Sapato não é bota, né? Tira a bota aí, vai. Pro pessoal ver o que é que tu tá aí calçado aí. Olha só, gente, é forte ou não é? É ou não é, gente? Tá aí, ó, a meia. Quer dizer que recebeu hoje a meia, não foi isso? Isso, exatamente. Aí cumpriu com o propósito R$153. É, R$153. Aí tava esperando. A cúpula da Igreja Maranata está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual e Federal por conta de um esquema de desvio de doações de dízimos, falsificações de documentos, ocultação de bens da igreja, entre outros crimes. Em novembro do ano passado, várias pessoas foram afastadas da instituição. Na operação, denominada Entre Irmãos, 26 pessoas foram consideradas suspeitas. De acordo com o Ministério Público Estadual, o desvio pode ultrapassar os R$21 milhões. 7h19. Boa noite para você. O STV segunda edição de hoje começa com uma denúncia exclusiva. Dinheiro do dízimo teria ido parar no bolso de pastores da Igreja Maranata. Segundo a denúncia, mais de R$20 milhões foram desviados pelos pastores em 5 anos e foram usados na compra de imóveis, carros e dólares. Um homem que não quer aparecer diz que já recebeu ameaças. Ele era pastor da Igreja Cristã Maranata. A igreja foi criada no Espírito Santo há 43 anos. Hoje já são 5.000 templos espalhados pelo Brasil. A Maranata também chegou a outros países, na América do Sul, na América do Norte e na Europa. Via que a igreja estava se desviando dos princípios que alegava manter, princípios éticos, princípios morais, princípios bíblicos. Eu resolvi não conviver com essa mentira, com essa farsa. O ex-pastor faz parte de um grupo que deixou a igreja e é representado por este advogado. Para ele, as provas que apontam desvio de dízimos são fortes. Porque sabemos que uma não se dá com a outra, uma tem uma doutrina diferenciada da outra, uma não aceita que a outra nem sequer seja e pertencente a Deus. Então, esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje é um assunto muito sério. E nós vamos ver quais são essas tendências. Porque todo desespero para tentar, em detrimento desses que saem, em detrimento desses que não querem a instituição religiosa, então recebe o rótulo de desigrejados. E o assunto que nós vamos entrar aqui é muito sério e é necessário que você preste atenção, porque é justamente disso que o Senhor Jesus veio libertar o homem e está libertando o homem para que ele entenda o só. Para quem iremos nós, Senhor? Não é para onde iremos nós. Para que igreja iremos nós? Não. É para quem? Só tu, Jesus, tem palavras de vida eterna. Não é só tu, não é só vocês, igrejas, tem palavra de vida eterna, não. Isso é um engodo e isso é um engano. Então o assunto é muito sério. Eu gostaria que você esperasse um pouquinho e nós vamos entrar já neste assunto. Por que estão preocupados?
Por que condicionar a salvação pelo sacrifício de... por que condicionar a salvação pelo sacrifício de Jesus a um segmento religioso? Será que investiram em uma teologia paga e estão preocupados, estão com medo de não terem retorno? Será que estão com medo? Eu não sei se é o caso desses que nós vamos ver aqui agora, mas em alguns vídeos eu tenho denunciado isso. Eu tenho me queixado disso. De uma investida contra o entendimento de muitos de nós, de não querer a instituição religiosa para buscar salvação, para buscar a vida eterna, porque nós sabemos que porta do céu é Jesus e não denominações religiosas. Ok? Nós vamos prestar atenção aqui nesse vídeo e nós vamos perceber nas conversas, se tendem nas conversas a diminuir, a desacreditar, em detrimento dos que saem, aí rotulam, né? Rotulam, porque ninguém se rotula. As pessoas que rotulam os outros de desengrejados, alguns desviados, alguns caídos, e daí por diante. A prática da Mãe Católica foi essa. Quando surgiu o Lutero se insurgiu dentro da Igreja Católica, querendo reformar, e a Igreja Católica, guardando alguns preceitos da Igreja Católica, a Igreja Católica lançou mão das Escrituras para dizer: saíram de nós porque não éramos de nós, e rotulou como hereges, desertores. Aí Lutero lança também a sua igreja, a sua religião, sua doutrina, confinando pessoas dentro dos seus princípios. E os que saíram de Lutero, muitos foram até mortos e perseguidos, e Lutero também usou a mesma artimanha da Mãe Católica. Saíram de nós porque não eram de nós, usando o texto bíblico. Mais uma vez, usando o texto, falsificando as Escrituras na forma de aplicação das Escrituras. Paulo chamava isso de falsificadores dos princípios. Assim também, aí quando lançou a anglicana, os que saíram da anglicana também foram rotulados de caídos, pervertidos e hereges, como também a Mãe Católica praticava. Aí foi criada o calvinismo. Do calvinismo saiu outros, como os anabatistas, depois os batistas, e daí por diante. E todos lançavam sorte e mão daqueles que saem dizendo são caídos. Saíram de nós porque não eram de nós. Então essa investida, que nós entendemos que ela é maligna, ela continua até os dias de hoje. E hoje os que saem desses ambientes religiosos e resolvem unicamente dizer: eu não quero mais agora religião alguma, eu quero a Cristo. Eu agora entendi o para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna. Mas não é para onde iremos nós, Senhor, como são pregados nos púlpitos, não, né? Dando a entender que o para onde ir se eu não tenho essa igreja para ir, eu tenho outra para ir. Isso é falsificação das Escrituras, pois nós entendemos que o para quem iremos nós é para Cristo, para Jesus, como o caminho, não é a igreja, não é as igrejas. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. É de uma das casas em nome de Valdemiro Santiago de Oliveira. No documento oficial também está o valor, R$900 mil. A casa fica em Alphaville, endereço de ricos e famosos na Grande São Paulo. O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus também comprou um apartamento novinho neste conjunto de prédios de alto padrão. Mas ele e a esposa não vivem aqui e nem aqui. Escolheram um lugar bem mais requintado. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo.
também tento explicar que essa confusão que eles fazem em se igualar à igreja, ela é uma falsificação, porque nenhuma denominação religiosa, por mais bonitinha, por mais cheirosinha que aparentam ser, ela pode dizer que ela é a igreja. Ela não é. Ela podemos descrever como mais uma, demonstrando as suas calcinhas para que todo mundo veja a sua nudez. Então, igreja somos nós. Igreja são aqueles que crêem no Senhor Jesus. Igreja também é os membros que frequentam esses ambientes. Mas eles não sabem que eles são igreja. Por isso que eles vão para a igreja. Eles não sabem o que é ter Cristo. Por isso que eles vão buscar a Cristo. Porque são doutrinados, domesticados e às vezes coagidos a permanecer nesses ambientes por medo de serem chamados de quê? Desigrejados, fora do corpo, que para eles corpo está confinado a uma denominação, e denominação que doutrina não bate uma com a outra e odeia e briga e toma cliente uma da outra. Por isso vamos prestar bem atenção se existe nesses homens aqui agora tendências malignas, como os outros também praticam essa tendência maligna de dizer que quem sai das igrejas são desigrejados, ou hereges, ou caídos, ou como quer que seja. Os adjetivos vocês dão como vocês quiserem. O que importa é que viver é Cristo e morrer é lucro, e estar em Cristo não é estar na igreja. E congregado pelo sangue do Cordeiro, conforme está escrito, que nós fomos congregados em um só corpo, isto é, pela morte de Cristo Jesus. Não em uma doutrina religiosa particular. E nós vamos agora ouvi-los e tentar compreender se também nesses tem as mesmas artimanhas malignas que essa prática, esse mecanismo vem correndo séculos e séculos, mas se buscarmos aqui a sua origem, a ascendência de tudo isso, nós vamos encontrar na mãe católica, que é a mãe de todas as prostituições religiosas. Todas as religiões é fruto e práticas da mãe católica, que bebeu do mesmo veneno e se envenenou com o cálice da mãe da grande Babilônia. Vamos prestar atenção aqui agora, ok? Um cristão precisa ser membro de igreja? Heber, se Deus quiser, você vai estar conosco na Conferência Fiel Jovem 2015 com o tema A Igreja pela Qual Cristo Morreu. E hoje o termo igreja é... Eu vou repetir. Esses homens eu não sei, não posso julgá-los. Que são homens que defendem um quião religioso. Eu não sei a origem deles. Eu não sei se eles investiram em alguma teologia, pagou por uma teologia e querem ter retorno com seu investimento teológico. Porque esta é a prática comum e é fato. Eu não sei se é o caso deles, tá bom? Então eu não estou acusando a estes. Mas que é uma prática comum de defenderem o sistema religioso e evangélico, porque investiram em uma teologia de uma maneira ou de outra. Ah, mas eu não fiz faculdade de teologia, eu defendo a minha igreja. Então você defende a teologia do seu mestre. Defende os preceitos dos seus líderes. Dá no mesmo. Tanto faz você pagar uma teologia, como você aprender uma teologia particular dos seus mestres, dá no mesmo. Porque a única teologia verdadeira é aquela que Jesus Cristo nos ensinou, e aquela que é essa teologia que nos direciona, que nós podemos dizer que viver é Cristo e morrer é lucro, e crer tão somente que Cristo está em nós e nós em Cristo todos os dias de nossas vidas, e que pela fé seremos salvos, não pelas práticas religiosas e nem por um confinamento ou seguir um segmento religioso, como eu estou salvo porque eu sigo a Igreja Católica, que se acha salva por ser católico. Eu sou salvo porque eu sou evangélico, igreja verdadeira. Mentira e engano. Eu sou salvo porque eu sou testemunho de Jeová. Então todos esses segmentos religiosos não tem nada a ver com o para quem iremos nós, que só Jesus, tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Mas enquanto apresentarem para onde iremos nós, estarão enganando a muitos, ok? Vamos ouvi-los. Visto por muitos com desconfiança, né? Hoje nós temos 4 milhões de pessoas que se classificam como desigrejados. Esse irmão agora usou termos 4 milhões de pessoas que se classificam como desigrejados. Não é verdade isso. Não é verdade. Meu irmão, você sabe que você certamente tem uma inteligência para saber que não é essas pessoas que se rotulam, é os líderes religiosos que rotulam essas pessoas de desigrejados, por não aceitarem que elas não querem mais estar debaixo de uma falsa unção, de um falso pastorado, de um falsos profetas, e é essa a questão. As pessoas estão cansando de quem se coloca no lugar de Cristo, de falso Cristo, que é ungido, né?
é mais um Cristo na terra. Cada ungido que aparece na terra é mais um Cristo, porque Cristo significa ungido e é mais ungido. E nós reconhecemos a Cristo, o único ungido de Deus. E nós somos aqueles que temos a unção do santo. Todos, inclusive até vocês, se creem em Jesus, tem a unção. Não que um líder espiritual tenha uma unção especial, porque você não vai encontrar isso na nova aliança do Senhor Jesus. Isso não existe. Isso é uma mentira criada pela a mãe que gerou todas as filhas com esses conceitos, ok? Como o surgimento de o evangélico nominal. Aquele que só é evangélico de nome, mas não tem comunhão com nenhum corpo de crentes. Existe isso? Essa é a condição de salvação? Ser um evangélico nominal para ser salvo? E o que fazer de Jesus que nunca frequentou uma igreja evangélica? Era judeu. E o que fazer dos discípulos de Jesus que nunca frequentaram igreja evangélica? E o ambiente que eles frequentavam era de irmãos que criam no Senhor Jesus, que não era nem batista, nem Deus é Amor, nem Maranata, nem presbiteriana, nem Universal, nem a Testemunha de Jeová, nem os Mormons e nem a Adventista, e nem Assembleia e nem Deus é Amor. E aí como fica? Se eles não eram evangélicos nominal, porque eles não queriam eles não queriam esse segmento de ser evangélico nominal, porque eles acreditavam no que Jesus disse: vós que percorreis a terra e o mar, tentando converter alguém à vossa religião, melhor dizer, ao vosso segmento. Não sabeis vós que quando essas pessoas se convertem ao vosso segmento, à vossa religião, torneis essas pessoas 2 vezes filhos do inferno, porque são seguidores de uma religião, não do Cristo, de Deus vivo. Por isso que as pessoas não têm a liberdade de sair, e se sair perde toda a amizade, todo o amor daqueles que confessam o amor. É isso? Então ser evangélico é ser salvo. Ser um evangélico nominal é sinônimo de vida eterna. É esse o preceito de os princípios de salvação que está nas Escrituras. Não é isso. Nós sabemos que não é isso. Que o critério da salvação é Cristo Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é crer e ser evangélico, crer e ser católico, crer e ser testemunha de Jeová. Isso é uma farsa que a mãe criou e as filhas aprenderam com as mesmas práticas. Desculpe, meu irmão, mas eu tenho que fazer uma crítica, eu tenho que dar minha opinião em cima da sua palavra, ok? Dos seus comentários. E você vai falar pra gente sobre o amor da igreja. E qual que é, então, a importância da comunhão dos santos, da igreja? Nós podemos ser cristãos sozinhos ou nós precisamos viver numa comunhão com os santos? Okay. Antes que o irmão responda, eu queria saber se o irmão entende de comunhão. É estar em um confinamento religioso que tenha 2.000, 3.000, 300 pessoas, 400 pessoas. 3 pessoas serve? 4 pessoas servem em casa, na rua, no quarto, em qualquer lugar. Serve? Se serve, por que confinar tanta gente em um lugar só e lutar para ficar em um lugar só? Por que essa preocupação toda? De ter um líder para exortar milhares e não libera essas pessoas para realmente comungar um com o outro em sua casa, na casa de um amigo, na casa de um parente, na casa de um vizinho. Me engana que eu gosto, não é isso? Eu gosto muito do tema da conferência, Cristo, porque ela fala da igreja pela qual Cristo se entregou, pela qual Cristo morreu, que é o que é dito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando Paulo está falando com os líderes de Éfeso, os presbíteros de Éfeso. Ele fala de pastorear a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. E a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue é a Batista? É a Maranata? Porque a Batista e Maranata, Maranata não acredita que na Batista existe obra do Espírito Santo. É a Deus é Amor e a Batista? Não. A Deus é Amor diz que a Batista é a igreja do diabo. É a Universal do Reino de Deus? É essa igreja que Jesus comprou com seu sangue? Porque a Universal diz que a mundial quem reina é o diabo. É a igreja mundial? Porque a igreja mundial diz que quem reina na Universal é Satanás. E sabemos que uma saiu da outra. E se olhar a origem de todas elas, a fonte é uma só. A ascendência de todas as igrejas vai chegar na mãe católica e, por fim, um pouco no judaísmo e um pouco no mitraísmo. Essa é a origem das igrejas evangélicas. E de igreja católica, anglicana, luterana, todas as ramificações. Se buscar a origem, vai chegar na católica, e da católica vai buscar as ramificações, um pouco do judaísmo e um pouco do mitraísmo. E não tenha dúvida disso. E vocês sabem, se vocês estudaram, vocês sabem disso. Só que não aceitam e nunca vão declarar isso para os membros. Por isso que essas práticas são as mesmas. O DNA são os mesmos. A igreja que Cristo se referiu são essas denominações ou é todo aquele que crê no Senhor Jesus? Porque as Escrituras não diz que Jesus congregou a todos em um só
corpo, isso é, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Agora, se vocês crerem nisso, então junta todas as igrejas evangélicas que acreditam que são as únicas verdadeiras, junta todas em um lugar só, para dar base ao que estão dizendo. Senão não vão dar base nunca, porque já que uma igreja não se dá com a outra, e não aceita a doutrina uma da outra, e não aceita de maneira nenhuma o critério e preceito de uma da outra, não tem algo errado nisso? Não dá para desconfiar? Pelo que eu saiba, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro é todo aquele que crê no Senhor Jesus, não é todo que é evangélico. Senão vocês vão mandar os católicos para o inferno, como sempre fizeram os evangélicos, né? Senão vão mandar várias igrejas aí, os adventistas mandam os evangélicos tudo para o inferno, porque acham que todos já estão condenados por não seguir a doutrina da adventista. Querem nos fazer acreditar que uma mais igreja, um discurso a mais é que nós devemos seguir. É isso, por acaso? É isso que eu estou compreendendo? Eu prefiro acreditar que ninguém deve seguir a ninguém. Deve seguir a Cristo. É o para quem iremos nós. Essa é a igreja lavada, comprada no sangue do Cordeiro. Não uma instituição religiosa partidária que defende um segmento, seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja umbandistas, seja testemunho de Jeová, seja adventista, seja mormons, seja anglicana, não importa. Cristo não morreu por nenhuma denominação dessa. Cristo morreu por você, meu irmão, por aquele que crê que Jesus é o único e verdadeiro Deus e Salvador e que pagou um preço caro pelas almas do homem. Agora, não tenta confundir a mente de quem sai e de quem está preso a vocês, dizendo que por não querer a denominação de vocês, o segmento religioso evangélico de vocês, aí está deixando a Cristo ou maltratando a Cristo. Só tonto e tolo é quem se deixa enganar por isso. Porque um dia eu fui enganado por 18 anos e hoje eu vejo que, infelizmente, há por trás de tudo isso uma força maligna enganando o ser humano, prendendo o ser humano ao bel prazer de meia dúzia de homens que querem governar a muitos. É como Jesus advertiu. Cuidado com a doutrina, né? Dos nicolaítas. Cuidado com a doutrina daqueles que dominam o próximo, não é isso? Coisa que Jesus acabou. Você vê lá no livro de Mateus, Jesus dá um basta nesse comportamento de hierarquia religiosa. Então, isso já evidencia para nós que Deus paga muito caro por algo que eu não posso desprezar. Desprezar o que Cristo ama é dizer que ele ama muito mal. Entendeu? O que você fala de desprezar o que Cristo ama? A denominação de vocês, é isso? Desprezar a denominação de Jim Jones, na Goiânia? É isso? Que depois de um culto maravilhoso, cantado a louvores e dons espirituais, na pregação fez 964 pessoas se suicidarem, tomarem veneno. É isso mesmo? Hã? Não devemos desprezar essas igrejas? A desprezar a católica para ir para ser evangélica pode. Desprezar o espiritismo para ser evangélico pode. Porque é essa a pregação, né? É esse o discurso, né? Meu irmão, ninguém despreza a igreja verdadeira. Por que não pode desprezar a igreja verdadeira? Porque nós somos a igreja. A promessa de Jesus é: eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Eu estou em vós e vós em mim. O meu reino está dentro de vós. É essa a mensagem de Jesus. Agora, confundir a mente das pessoas que desprezar denominações de vocês é desprezar a igreja de Deus, isso não é muito, meu irmão. Eu não podia nem dizer se isso é uma cara de pau ou ingenuidade, eu não sei o que dizer. Eu fico sem saber o que dizer. Eu sei que ninguém grava um vídeo e põe na internet se não tiver consciência do que está dizendo. Disso eu tenho certeza absoluta. Ou está se enganando, ou está enganando. Ou uma coisa ou outra. Porque não tem sentido. Não tem sentido esse comentário. E eu gosto da ilustração que o pastor Kevin DeYoung usa no livro Porque Amamos a Igreja. Ele fala assim: você consideraria um amigo seu, se ele dissesse: gosto muito de você, mas eu não suporto sua esposa? Porque se a sua esposa é preciosa a você e a igreja é considerada a noiva de Cristo, dizer eu amo a Cristo, mas a igreja eu não aguento, eu tenho pouca paciência, é ofender a Cristo. É dizer que Cristo é um tolo de permanecer ao lado dessa noiva. Essas pessoas que são desigrejadas... Essas pessoas que são desigrejadas,
É isso mesmo? Que eu estou acabando de ouvir agora aqui. O primeiro disse que as pessoas se rotulam. Agora, o outro confessa que as pessoas são desigrejadas. É isso mesmo? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Só um pouquinho para ver. Vamos lá. Não aguento, eu tenho pouca paciência. É ofender a Cristo. É dizer que Cristo é um tolo de permanecer ao lado dessa noiva. Essas pessoas que são desigrejadas... Viu? Essas pessoas que são desigrejadas. É isso aí. Um pouquinho de conversa, um pouquinho que nós assistimos esses homens, aí nós pegamos eles no pulo. Quem está afirmando e desigrejado agora é o irmão. Mas o outro, para abrir, né, para abrir o discurso, diz que essas pessoas se rotulam, né? Tentou tirar, Pilatos lavou as mãos, é isso? E agora o irmão disse, as pessoas que são desigrejadas, é isso mesmo. Eles afirmam isso. E essa ladainha de dizer que de desprezar a igreja está desprezando a Cristo é a mesma ladainha usada pela mãe católica, quando alguém diz, eu não aceito Maria, e mostra que Maria não ressuscitou e que Maria não salva ninguém e tal. Aí os católicos aprendem a dizer, não, vocês estão maltratando a mãe de Jesus. Você gostaria que alguém maltratasse a sua mãe? Você gostaria que Jesus maltratasse a mãe de Jesus? E agora é a mulher de Jesus, entendeu? Não pode maltratar a mãe de Jesus, não é isso? A católica. Aí vem as evangélicas e diz, não pode maltratar a mulher, a noiva de Jesus. Não, meu irmão, eu quero dizer para você que essas denominações, ninguém está maltratando essas mulheres. Eu chamar essas denominações de mulheres. Elas têm muitos maridos, ela tem muitas ideias de homens, ela tem muitas doutrinas de homens, tem muitas práticas de homem. Hoje eu chamo nem a noiva de Jesus, as pessoas sim que frequentam esses ambientes, que creem no Senhor Jesus, eu chamo de noiva, mas as denominações eu chamo de mulheres, não de Cristo. Mulheres dos fundadores das igrejas, são os maridos que elas têm, que são os fundadores, com suas doutrinas. Hoje mesmo, evangelizando uma pessoa e falando, ele perguntou se eu era evangélico, eu disse não. E eu falei que eu tenho uma vida de comunhão com Deus, de ler as escrituras, de falar com Deus, de orar com Deus, de eu me relacionar com Deus, e falando da minha vida, que eu tento fugir do pecado, eu luto contra o pecado, tento levar as pessoas ao caminho da verdade. Ele disse assim, e o que está faltando em ti para ser evangélico? Eu disse, essa é a condição de ser salvo e ser evangélico? Quer dizer, ter Cristo não basta? Ter Jesus não basta? Eu disse, mas por que você não frequenta? Eu digo, não frequento porque os preceitos e os pontos de vista da igreja evangélica eu não aceito. Eu não aceito, por exemplo, essa cobrança de dízimo, que para mim são falsários quando os pastores recebem dízimos, já que as escrituras condenam, dizendo que os dízimos é uma prática da antiga aliança e que só os levitas podiam receber dízimos. Pelo que eu sei, tem muito brasileiro, carioca, pernambucano, são paulista, baiano, pastores, e todos recebem dinheiro para construir patrimônio religioso. E não tenha dúvida, sem ser levita, sem ter nascido na tribo de Arão. Eu não aceito me dobrar diante de púlpitos. Eu não vou para uma igreja para me submeter a se dobrar diante de púlpitos e diante desses homens, que eles se colocam no lugar de mensageiros de Deus, de mediadores entre Deus e o homem, e eu sei que as escrituras dizem que não são. Eu não vou me dobrar diante de ungidos. Poderão andar juntos se um não concordar? As escrituras não ensinam isso? Poderão dois andarem juntos se um não concorda? Eu não vou me prostrar diante de homens que dizem que são ungidos, porque você não tem base para unção, para ser ungido nas escrituras. Na nova aliança, no Novo Testamento, na morte de Jesus, você não vai encontrar base para essa mentira. Então são essas coisas, esse cultocentrismo, de um fala e todos têm que dizer amém. Não podem questionar os líderes, não podem questionar os pastores. Não, dentro de um culto, o pastor e o líder religioso exorta todo mundo e não pode ser exortado com ninguém. Então ele tem que mentir a vida inteira no púlpito e o povo acreditar e baixar a cabeça e dizer, essa igreja que eu nasci nessa e vou morrer dessa. Então eu não posso. O que te falta? Falta tudo para ser evangélico. O que não me falta é nada para ser salvo, que é Cristo Jesus em nós, é a esperança da glória, essa é a promessa que nós temos. E acabou. Não tem choro, não. Elas não percebem que elas estão zombando do Salvador que elas dizem ser o Salvador dela. Quer dizer que zombar da instituição religiosa é zombar da igreja comprada no sangue do Cordeiro? Não. Porque os evangélicos só se tornaram igrejas evangélicas porque zombaram da igreja católica e suas práticas. Zombaram do espiritismo e suas práticas. Zombaram da Umbanda e suas práticas. Zombaram dos mórmons e suas práticas. Zombaram do testemunho de Jeová e suas práticas. Por isso que as igrejas evangélicas existem. É em cima de uma crítica e de muitas críticas e zombar
e tirar chacota das igrejas, dessas igrejas que eu acabei de citar. Por isso que existe, elas crescem, a igreja evangélica cresce. Hoje é uma zombando uma da outra para enriquecer a sua, em detrimento da igreja do vizinho, a minha cresce. Quem não sabe que hoje é assim essa prática, meu irmão? A própria crítica do irmão aí é direcionada também a pessoas que estão em uma outra igreja. Quem não sabe disso, meu irmão? Ninguém é criança, ninguém é bobo, só os que realmente estão alienados e ouvem e não entendem. E quem não entende é um cego guiando o outro, meu irmão. É assim que funciona. Ninguém zomba da igreja verdadeira, que é aquela remida e lavrada no sangue do Cordeiro. Aquela lá que estava na cruz do Calvário, ao lado do Senhor Jesus, né? Que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquela que não era batista, aquela que não entrou na Deus e Amor, aquela que não era assembleano, aquela que não era adventista, aquela igreja que eu tô falando, que não era Maranata, que não era Cristão do Brasil, que não era presbiteriana, aquela mesma igreja que Filipe batizou, lembra? Lembra daquela igreja que Filipe, aquela igreja que batizou o eunuco? Filipe, igreja, batizando igreja, eunuco? É dessa igreja que nunca entraram na igreja evangélica e nunca abriram uma igreja evangélica para si. Eu pergunto, zombar das mentiras religiosas das denominações tá zombando da igreja verdadeira, meu irmão? Quando dizem assim, olha, eu não fico mais na igreja institucionalizada, ela não serve para mim. Na verdade... Não serve e nunca serviu. Porque é 10 entrando pela porta da frente e 20 saindo pela porta do fundo. As mesmas pessoas que entram pela porta da frente da instituição religiosa são as mesmas pessoas que vão ficar vazias acreditando que elas não têm Deus, que Deus, a casa de Deus, a igreja. Vão acreditar que o Espírito Santo está na vida do pastor e não na vida dele. Vão acreditar que ele, se quiser Deus, tem que ir buscar na igreja. Essas pessoas, o futuro delas, ou serão libertas de uma vez por todas, ou vão se destruir, porque a instituição religiosa na terra só fez o homem se afastar do Deus verdadeiro, incutindo na cabeça do homem um Deus conivente com mentiras, com práticas mentirosas, com doutrinas, com os ensinamentos, e com a ambição e a ganância e a avareza e o poderio dos senhores religiosos. Não deveria nem ter existido, meu irmão, porque Jesus salvou milhares de pessoas sem uma instituição religiosa. Era aquilo que Paulo fazia, chegava numa região, várias pessoas se convertiam, eles se comungavam, e nenhum deles quis abrir uma instituição religiosa para dizer, nós somos diferentes da igreja de Pedro, nós somos diferentes da igreja de Apolo. Tanto é que quiseram fazer isso lá. Aí Paulo disse, não, ninguém aqui é de Apolo, ninguém aqui é de Paulo. Em outras palavras, dizendo, ninguém aqui é da Deus e Amor, ninguém aqui é da Batista. Por acaso fomos nós crucificados? Por acaso não foi a Cristo crucificado? Foi aquilo que Paulo fez, evangelizou os Gálatas, deixou o entendimento ali da graça maravilhosa de servir a Cristo. Quando voltou, já tinha lá um esquema religioso tentando perverter e rachar o corpo de Cristo em denominação. É isso que o irmão, por acaso, está falando? Será que não é isso que o irmão está falando? Eu compreendo a crítica quando diz que igreja institucionalizada traz muitos problemas, e traz mesmo, muitos pecados, sem dúvida. Não tenha dúvida, mas eu também não tenho. Qualquer lugar que há ajuntamento de pessoas traz pecados. Peraí, se é um lugar que traz ajuntamento de pessoas, traz pecados, por que eu vou? Não poderá caminhar juntos se um não está de acordo? Como é que eu vou para um ambiente religioso se eu tenho uma convicção e a certeza que aquilo ali vai me fazer pecar? Vão me fazer ajoelhar diante de objetos, diante de altares, diante de púlpitos, como se ali fosse um Deus. Eu vou para quê? Eu tenho como comungar com uma pessoa dessa? Eu tenho como comungar com uma pessoa que realmente, na hora que nós vamos aqui falar do Senhor, vamos aqui ler as Escrituras, aí vem com preceitos religiosos, com critérios religiosos, com modinhas religiosas, com ritos religiosos. Eu digo, eu não vou. Se não querem se submeter aos princípios das Escrituras, que não tem nada disso, que Jesus nunca praticou isso e nem mandou praticar, aí é uma coisa, estamos juntos e misturados. Mas sentar para se submeter a esses líderes religiosos, seus conceitos, você chama uma pessoa que é evangélica, vamos dialogar um pouquinho, logo ele vem com os preceitos religiosos, com a ladainha religiosa, com os ritos religiosos. Digo, não faz isso não, eu não misturo com isso não. Não mistura, não. Quero isso pra minha vida, não. Se você não quer a verdade, se você não quer as Escrituras, se você não quer aquilo que foi ensinado por Jesus, que os discípulos ensinaram e praticaram. Agora, se você quer o que os evangélicos praticaram, o que os líderes evangélicos praticam e ensinam, aí é outra coisa. Tem muitas igrejas mesmo pra ir. Aí tem muitas igrejas pra ir. Agora, viver uma comunhão com irmãos pra viver Jesus e seus ensinamentos, aí é outra coisa. Isso é outra coisa.
Que é o que Paulo falou, né? Um exortando uns aos outros. Mas os líderes religiosos querem exortar 500, 200 mil, 2 mil, 3 mil, 500 mil. E na hora que alguém exorta ele, alguém de fora eles não aceitam. Morre no erro, mas não aceita. Morre nas mentiras e não aceita. Então não tem comunhão com esse pessoal mesmo, não. Eu não tenho comunhão com trevas, com mentira, de jeito nenhum. Por quê? Porque tem que ter alguma organização, e toda e qualquer organização é manchada por pecado. Então, a comunhão dos santos é sim fundamental para o crescimento. Tem que ter uma organização manchada por pecado. Não tem empresa aí, meu irmão. Tem empresa aí que você tá fora, viu? Que não tem nada de empresas, viu? Que não tem nada de vida religiosa e elas caminham, elas crescem, um faturamento excelente, empresas organizadas. Agora, essas empresas religiosas que só enriquecem os líderes religiosos e os mais chegados e empobrece o povo, toma dinheiro do povo, enfia um Deus que depende do dinheiro do povo, um Deus que depende da casa de tijolo de alvenaria, aí, meu irmão, aí tem que gerar pecado mesmo. Eu prefiro o Deus que Paulo anunciou lá, um Deus que não habita em tempos nenhum e não é servido por mãos humanas, não requer nada das mãos dos homens. Eu prefiro o Deus que eles viveram, porque assim eu vivo aquilo que João ensinou. Aquele que vai além dos ensinamentos de Cristo e não permanece neles, esse não tem um pai nem um filho. Então por que eu vou seguir o segmento evangélico ou segmento católico ou espírita? Que eu sei que os ensinamentos são totalmente diferentes das práticas de Jesus e dos apóstolos. Eu não vou querer esses ambientes na igreja, para o crescimento de qualquer um. É possível ser um cristão sozinho? Possível é, mas não é saudável. E a grande possibilidade desse que se julga cristão depois se desiludir com esse cristianismo. Como assim? Eu não entendi. Quer dizer que Paulo viveu muito mais tempo fora do grupo de pessoas do que com pessoas. Paulo passou mais tempo apanhando, viajando, evangelizando em ruas e em sinagogas e tomando surra e apedrejamento e naufrágio e em prisões do que dentro de ambiente com grupo de irmãos. E nem por isso Paulo desviou. A palavra de Jesus é essa, meu irmão, é diferente dessa que o irmão entende. Daqueles que meu pai me deu, nenhum se perdeu. Não é daqueles que são evangélicos, não, é daqueles que meu pai me deu, nenhum se perdeu. Não está dizendo daqueles que são católicos, daqueles que são espíritas, nenhum se perdeu, não. O irmão está enganado sobre isso. O irmão está enganado que quem convence o homem do pecado e juízo, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo, não é a igreja, não. Não é um segmento evangélico, não é doutrina evangélica, não é um quatro paredes, não é um ambiente, não é essa organização religiosa, não, irmão. Acho que o irmão tem uma ideia diferente, talvez que o irmão aprendeu assim e reproduz aquilo que aprendeu a vida inteira, mas o irmão está enganado sobre isso. Isso não tem sentido, não, meu irmão. Por quê? Nós precisamos de pessoas. Até aqueles que são desigrejados, a minha impressão é que eles procuram... Viu? Até aqueles que são desigrejados, eles não aceitam que estar no corpo de Cristo é crer no Senhor Jesus e que a morte de Jesus Cristo nos uniu. Línguas, tribos e nações. Eles não aceitam. Leem as escrituras, pregam, mas a mente é travada que não aceita. Não aceita o ladrão da cruz que não tinha igreja evangélica. Deu nem tempo de estar com irmãos. Não aceita ali o eunuco que Filipe batizou. Não aceita o grupo de pessoas que Paulo ali o evangelizou e falou da palavra de Deus viva, que se fez carne e habitou entre nós, que é o Cristo do Deus vivo, que é Jesus Cristo. Não aceitam isso. É engraçado que essa cegueira religiosa é a mesma cegueira dos fariseus, dos religiosos da época, que não conseguiam enxergar Jesus, mesmo tendo as escrituras, mesmo lendo as escrituras, não enxergava os princípios de Cristo. Não é diferente, não mudou nada. Que tristeza sobre isso, viu? Com quem conviver. Eles criam uma maneira alternativa de igreja. Sabe por quê, Vinícius? Não dá. E não serve? E não serve? Eu acabei de lavar o carro hoje em um posto de lavagem, estava lavando o carro e a saída foi a paz do Senhor, meu irmão. Ele frequenta uma igreja evangélica, eu não frequento. Eu deixei claro a minha vida que eu não aceito os preceitos evangélicos, nem católicos, nem espíritas, nada disso, porque eu sei que todos são enganadores e mentirosos. E é verdade mesmo, esses preceitos de ser salvo tem que ser de uma religião, de um segmento religioso, isso não é falso, isso não é verdadeiro, isso é falso. E o irmão compreendeu e me deu a paz de Senhor, amém, irmão. O importante é que você crê no Senhor Jesus. Os membros compreendem, mas os líderes não aceitam, porque sabe que a verdade liberta e perde essa clientela. E vão perder, e vão esvaziar. Então pode engrossar o discurso, porque enquanto vida tivermos, nós vamos morrer dizendo a verdade. Não tem acordo quanto isso.
E para nós ter comunhão com irmãos que entende é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é se dobrar diante dos preceitos e dos conceitos, das tradições, dos ritos, né? Religioso, evangélico, católico, espírita, seja que diabo for. Nós não queremos isso. Dá para fugir dos parâmetros de Deus. É igual família. Olha para a sociedade e vê famílias sendo invertidas, pessoas criando novos padrões, mas eles não conseguem fugir da ideia de família. Porque é uma palavra que é tão querida para nós que até quem é ímpio fala assim, nossa, vocês são como família para mim. Aí, olha essas coisas pejorativas, é terrível. Até quem é ímpio. Eles aprendem dos líderes deles, muitos desses tornam líderes e depois reproduzem. Então isso vem se pendurando há 2000 anos. Ímpio na cabeça deles, aqueles que não são evangélicos e não... Não, irmão. Ímpio, sabe quem é, meu irmão? É quem comete impiedade com o próximo, que falta de amor ao próximo. E tem muita gente que eu conheço que tem muito amor ao próximo. E não tem religião nenhuma. E vou te dizer, ateu. Viu? Eu conheço pessoas que são ateus e têm um carinho, um amor por o próximo. E eu às vezes até brinco com eles. Por mais que vocês dizem que não creem em Cristo, eu digo que vocês têm Cristo em vós, só não sabem que tem. Porque quando vocês têm amor a um ser humano, amor ao próximo, isso na verdade é a parte de Cristo na vida de vocês. Isso é parte de Jesus na vida de vocês. Então vocês, às vezes, eu digo isso para muitos ateus, de pessoas que têm um carinho especial com outras pessoas, que ajudam o próximo. Então o ímpio, meu irmão, é quem é falta de amor ao próximo. Agora quero atribuir aos pobres, coitados, às vezes que não querem estar aí no mundo logado, jogado. Às vezes o camarada lá está um drogado lá, mas ele não é ímpio. Ímpio é falta de amor ao próximo, meu irmão. O cara tá lá, bêbado, caído lá, fumado maconha, cocaína, seja lá o que for que ele tá fazendo. Na cabeça de vocês, esse pessoal tá no inferno e o pessoal são ímpios, né? Não, irmão, ímpio é falta de amor. Ímpio é falta de amor com o seu próximo. Mas vocês rotulam de ímpio. Sabe por que vocês rotulam de ímpio? Porque querem esconder que a verdadeira impiedade é essa cometida contra o próximo. Essa que enriquece pastores. Essa que às vezes o camarada nunca quis estudar, nunca quis fazer nada e quer ganhar um salário de 70, 80 mil dentro de uma igreja evangélica em cima de fiéis. Essa que tem 100, sabe esse tipo de impiedade? Que tem 100 membros dentro da igreja trabalhando para dar 10% para ele todo mês e em 100 pessoas, 10 salários das 100 pessoas, que 10% em cada um, 10 salários, fica para a igreja vai se enriquecendo, comprando terreno, comprando terras, comprando paredes e daqui a pouco tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 1.000, 2.000, 3.000 templos. Isso é que é impiedade perante o verdadeiro Deus. Mas perante o falso Deus, o Cristo alienado, mentiroso, o Deus mentiroso, conivente com mentira, é isso que faz com a mente das pessoas. Confunde a mente das pessoas. Então vou deixar claro aqui. Ímpio é quem comete impiedade contra o próximo. Se tua mãe, ela não é evangélica, não é católica, ela não tem religião nenhuma e ela não comete pecado contra o próximo, ela não é ímpia. Não importa se ela não crê, se ela não vai ser salva ou não. Mas não diga que sua família é ímpia. Não diga que seus pais são ímpios. Não diga que seus primos são ímpios. Não diga que seus amigos são ímpios. Porque você estaria dizendo que eles não amam o próximo. E você sabe que tem muita gente que não tem religião nenhuma e tem um amor muito grande pelo próximo. E tem religiões aí que tem um amor muito maior do que o meu pelo próximo e do que o dos evangélicos e do que os católicos. Nós sabemos disso, viu? Mas é para tentar desmistificar esse engano religioso, porque eu sei que engana meia dúzia de gente. Entendeu? Não dá para fugir disso. E mesmo uma coisa com os desigrejados. Quem é crente de verdade... Como eles repetem, né? Desigrejados, desigrejados, desigrejados. Isso é tendência, viu? Eu chamo de palavra maligna, maliciosa, tendenciosa, para criar uma conotação em detrimento de quem sai, enaltecer o sistema religioso para prender quem fica, ok? Eu espero que eles assistam esse vídeo e tentem até me confrontar. Sempre gostaria tanto. Estar com pessoas. E me convida para um hangout, quem sabe no hangout a gente esclarece com mais nitidez essas coisas. Agora, o que tem no Brasil que eu acho que isso tem que ser considerado?
No Brasil tem muita gente que se acha evangélico, mas não tem nada de evangélico. Inclusive a palavra que é muito usada naqueles que vêm de igreja pentecostal é desviado. Você pergunta... É desviado. Aí na linguagem de vocês é desigrejados, não é isso? Né? E esses que pensam, olha só o que ele vai dizer aqui agora. Eu assisti uma vez esse vídeo e eu sei o que ele vai dizer, mas vamos ver, vamos ouvir. Por aí, você já não, sou desviado. Desviado é a nova grande denominação. Satanás botou na cabeça da mãe católica que quem saísse da católica era desviado. Lutero abraçou essa causa do desviado. Os anglicanos abraçou essa causa, os luteranos, os calvinistas abraçou essa causa, o mundo evangélico abraçou essa causa e outros pobres coitados que saem dessas igrejas aí, eles por acharem que são desviados, isso tem ajudado a muita gente a se aproximar de Deus. Muita gente que achava que era desviado e hoje estão mais próximos de Deus, dizendo, Paulo, Jesus me libertou. Hoje eu sinto muito mais próximo de Deus. Para essa prostituição religiosa, espiritual, eu não volto mais. É isso aí. As pessoas que saem das igrejas se sentem desviados, é porque saiu com a mente contaminada pelo que os líderes dizem, porque é essa prática, essa ferramenta de chamar de desviado, foi a mãe católica que envenenou as filhas. As filhas tomou do mesmo cálice da mãe. Vocês vão procurar isso no Apocalipse lá e vocês vão ver que é muita coincidência, né? Nação do Brasil, né? Porque ela é composta de gente que entende que já passou, então ele tem um rótulo de que eu já passei por lá, eu recebi o rótulo, mas só que eu não tô lá, então eu sou um desviado. E ele não fala com tristeza. Eu nunca vi um desviado falar assim, puxa vida, eu tô tão triste por ter estado desviado, eu preciso voltar. Raramente esse tipo de linguagem aparece nas pessoas, porque elas entendem que elas se desapontaram, então tudo bem, eu sou desviado. Meio que passivamente aceitando isso. Nós podemos pensar... Não, elas aceitam porque foram domesticadas a isso. Domesticadas a olhar esse quadro pintado de 1000 cores da instituição religiosa como santa. Aí eles se colocam nesses lugares assim, dizem, eu sou imprestável mesmo, eu não tenho Deus, Deus está na igreja. Eu não tenho o Espírito Santo, porque a morada do Espírito Santo é na igreja. Se eu quiser Deus, tem que ir buscar na igreja. O que é que vocês querem que essas pessoas se sintam? Por isso que muitos vão para as drogas, para o crime, cometer atos terríveis na terra, porque as igrejas, a instituição religiosa, roubou delas o direito de ter o verdadeiro Deus. E a nossa função é dizer para essas pessoas, não vão atrás, não busque o que não presta. Procure conhecer Jesus dentro dos seus próprios corações. Porque se você tem uma promessa de Deus na sua vida, onde Jesus diz, daquele que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Se você tem uma promessa de Deus na tua vida, um desejo de Deus na tua vida, não volte. Porque Ele já está aí no teu coração. Invoca o Senhor enquanto se pode achar. Onde? Dentro do teu coração. Invocar enquanto está perto, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Aonde? Aonde te rotularam de desviado? Aonde te rotulam de desigrejado? Não. Dentro do teu próprio coração. Os discípulos de Jesus precisaram entender isso. Quando eles disseram, mestre, mostra-nos o teu reino. Aí Jesus disse, há quanto tempo tem desandado comigo? O meu reino está dentro de vós. Foi em outra passagem. Mostra-nos o Pai. E Jesus disse, há quanto tempo vocês têm de andados comigo? Até hoje vocês ainda não conhecem o Pai? Então é isso, o sistema religioso não revela Deus a ninguém. Revela um comportamento religioso, um segmento religioso a ser seguido. Porque ninguém dentro de uma religião tem segurança de realmente estarem salvos. Ninguém! E se tiver esse conceito, e se tiver essa segurança de estar salvo, é essa segurança das práticas religiosas. Esses ritos religiosos, esses compromissos religiosos, esses critérios religiosos é que os dão direito de salvação. Dão direito a ter o conceito de salvação. Porque, de fato, pela fé mesmo, em Cristo Jesus, raríssimo. Estou falando isso de propriedade. Raríssimo. Ao ponto de um praticante religioso evangélico, um religioso praticante católico, um religioso praticante espírita, um religioso praticante da Testemunha de Jeová, da Sechanoê, seja lá qual for. Se levar uma semana sem praticar, ele já sente que não tem mais Deus. Está perdidão. Porque a vida espiritual que ele diz que ele acha que é essa que garante a salvação dele são as práticas religiosas. É muito triste, né? É muito triste que há que resumir o sangue de Jesus, há que resumir o poder do sacrifício de Jesus, né? Há critérios religiosos chamados de vida espiritual. Tem em Hebreus, onde ele aconselha a gente não deixar de
se encorajar mutuamente por causa do perigo do pecado. Sim. E eu penso que muitas pessoas que se afastam da igreja, o que normalmente acontece? Você vê essa pessoa esfriando. Claro. E isso é um preceito bíblico que as pessoas não entendem. Né? Não. As pessoas que Paulo falou ali não é um confinamento religioso, não é um confinamento de 4 paredes, não é um confinamento de uma doutrina particular, de uma denominação. O que Paulo falou são irmãos, de exortar uns aos outros, de estar próximo um do outro, um exortando o outro, não praticando atos religiosos, preceitos religiosos e rituais religiosos, seja ele qual for. Acabei de dizer, evangelho, católico, espírito, judaísmo, seja lá o que for, mormoísmo, adventismo, seja lá o que for. Porque Paulo não está dizendo nada disso. A comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos é uma outra comunhão. É a mesma comunhão que eu posso encontrar você na rua e ter como irmão na fé e em Cristo Jesus. Não porque vocês são evangélicos. Paulo não está falando isso não. E se compreende ao menos um pouquinho disso, liberta os irmãos. Se vocês são pastores da igreja de vocês, tem mais de 100 pessoas, divide em bloco de 10 em 10, em 5 em 5 e deixa essas pessoas livres de vocês. Faça aquilo que Paulo ensinou. Temo que no meio de vós surgirão homens que farão seguidores após si. Paulo chega a dizer, acho que os Gálatas, homens surgiram no nosso meio para espiar a nossa liberdade e nos colocar debaixo de servidão. Mas em nenhum momento cedemos a isso. Diz isso para os membros das igrejas que vocês frequentam, que vocês vão libertar todo mundo. E aí sim eles vão viver o que Paulo disse, né? Um exortando o outro, não um líder religioso exortando a maioria. Então se entende um pouquinho disso, liberta o povo, meus irmãos. As pessoas querem uma super fé sozinhas, sabe? Isso, e sabe que as duas coisas andam juntas, eu acho que ambas as não serve então, quer dizer, a fé do ladrão na cruz do Calvário não serve, a fé do eunuco não serve, a fé de Paulo nos naufrágios não serve, a fé de Paulo e Silas nas prisões não serve, a fé de Pedro e João nas evangelizações e na prisão não serve, só serve a fé do confinamento religioso. É isso que vocês estão querendo dizer? Passar essa ideia, e as pessoas que estão nascem dentro desse vício religioso e não conseguem se livrar disso? Triste da história da humanidade, que caiu nesses contos. E o que gerou? Um mundo perverso, um mundo avarento, um mundo ambicioso, um mundo ganancioso, um mundo enterrado no pecado e 99% vindo do fruto religioso. Filho ou neto ou bisneto de alguém religioso. Porque essas doutrinas, esses comportamentos, esses preceitos religiosos, esse conceito de ser evangélico, de católico, só gera isso na terra. Incredulidade. Tanto é que as pessoas, não creem em Jesus, vai buscar Jesus na igreja, nas igrejas evangélicas, E aí sai da igreja, tem que ir no outro dia buscar de novo, porque Jesus deixa a pessoa na igreja e perna para a igreja de novo, Que diferença das escrituras, meu Cristo. As coisas podem acontecer. Por exemplo, é possível a pessoa se afastar da igreja por causa de pecado. E quanto mais ela afasta da igreja, mais enfiada em pecado ela entra. Por exemplo, Quer dizer, quanto mais a pessoa se afasta da denominação religiosa, mais ela se enterra no pecado. De onde vocês tiraram isso? Essa foi a visão do desviado, do desigrejado, a visão que plantaram em vocês. Essa visão que plantaram em vocês. Porque quanto mais eu me afasto das igrejas evangélicas, mais perto de Cristo estou. É o contrário. Quanto mais o homem se afastar desses preceitos, desses ritos, dessas obrigações evangélicas, mais perto de Jesus ela vai estar. O pecado é uma consequência da desobediência do homem. A instituição religiosa pensa que estar lá é estar longe do pecado. Eu lembro de um irmão que ele ia ser levantado a pastor, acho que 2, 3 semanas depois, ele ia ser levantado a pastor. E a igreja já estava ali, o clima, os pastores em clima, divisões e revelações para levantar o irmão. Não, o irmão ia ser levantado a ungido presbíteros, da igreja. Uma semana antes, uma irmã disse, não, uma irmã é casada. Disse, não, ele me pega há 2 anos que eu tenho um caso com ele. Mas a igreja viveu 2 anos ouvindo mensagem dele, chorando, idolatrando o menino, e as igrejas, os pastores, porque ele vai ser pastor, porque esse é um homem de Deus, e o cara pegando a irmã do outro diácono. Rapaz, uma irmã, eu lembro de uma irmã evangélica, eu não esqueço disso, rapaz. O cara amanhecia à noite na vigília, na igreja. A mulher também junto com ele. Cabelão desse tamanho aqui, santidade, quando era de manhã, no outro dia, ela dava para um e dava para outro, às vezes 2 num dia só. E todo mundo no bairro sabe disso, só ele que não enxerga, porque é aquela coisa, Ela tá coberta com a áurea evangélica, Irmão, para com isso, meu irmão. Para com isso de imaginar que dentro de igreja não tem pecado. Para com isso.
Para com isso, que religião e igreja não convence ninguém do pecado e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. Que tem gente que não tem religião nenhuma, não quer saber de religião, mas foge do pecado, é um bom marido, é um bom pai. Ele não conhece a Deus, mas não anda na prática do pecado. Para com essas besteiras, que isso já caiu da moda, isso já furou. Esse disco já não cola mais. Esse discurso, meu irmão, esse discurso já não cola mais. As igrejas podem estar em cheia, mas pode estar cheia de gente, de mente vazias, de corações vazios, que já sabe da verdade e estão querendo se enganar. Porque a idolatria faz isso com o ser humano. Cega o ser humano. Esse discurso não existe, irmão, só existe na cabeça de vocês. Eu já, como pastor, visitei várias pessoas que de repente se afastaram da igreja e você percebe que, por uma razão ou por outra, há pecado que está atrapalhando. O irmão acabou de dizer, eu conheço várias pessoas que se afastaram da igreja e por isso se aproximaram do pecado. E eu que sou de lá de dentro, que vim de 18 anos lá dentro, fui obreiro 5 anos, 6 anos obreiro, fui diácono uns 4 ou 5 anos, fui ungido, que é presbítero, uns 4 ou 5 anos, pastor, uns 4 ou 5 anos. Eu vi toda essa, deixa eu falar a palavra certa aqui, hoje essa bugiganga toda. Eu vi dentro do esquema religioso. E de diversas igrejas. Agora dizer que o pecado tá... Porque o cara sai, tá no pecado... Deixa de conversa. Porque o pecado, enquanto tá lá dentro, camuflado lá dentro, o cara pegando a irmã do outro, o pastor pegando a irmã do outro, ou então pegando o marido de uma outra. Enquanto é camuflado, tá cheio do Espírito Santo, tá cheio de alegria, aleluia. Aí quando descobre, o cara vai ser punido porque descobriu, não porque mentiu a vida inteira lá dentro. Ah, para de essa enrolação. Enche o saco, Deus me livre, meu. Tem hora que me dá falta de paciência também, tá louco? Eu tenho um amigo que não tem mais paciência de fazer isso. E a gente faz que é para tentar libertar algumas mentes presas nessas coisas. Às vezes algum tipo de relacionamento ilícito, alguma coisa que não está bem, ou a pregação está confrontando, ou pecado no sentido de ter ideais, sonhos que não são satisfeitos lá na igreja. Então ela desiste de persistir esse caminho. Por quê? Porque o que ela queria, ela não alcançou. Não, é o que prometeram a elas. Quando as pessoas desistem de uma igreja, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando as pessoas desistem de uma igreja evangélica ou católica, qualquer uma delas, porque não alcançou o que queria lá dentro, é porque prometeram primeiro. E não é verdade? Não é verdade que as pessoas são atraídas por promessas? Promessas de vem aqui porque Jesus está falando aqui, como se Jesus não tivesse o poder de falar lá fora? Não é essas são as promessas? De que Jesus vai abençoar a tua vida, vai mudar, transformar a sua vida, como Jesus tivesse acondicionado de transformar a vida, mudar a vida de alguém, só se estiver dentro de uma igreja ou uma religião. Isso não existe, isso só existe na cabeça de quem está preso a isso. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, tire isso da sua cabeça. Se você crer tão somente que Jesus é o Deus da sua vida, você nunca estará desamparado. Não importa se você está subindo a cruz com Cristo, nem que você seja crucificado com Ele, mas Cristo está com você. Porque o pior que pode acontecer com o homem é morrer, e morrer é Cristo, e viver é lucro. O pior que pode acontecer com o homem é morrer, mas tente morrer em Cristo, porque com eles morremos, com eles também nós viveremos. Com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Então quando o homem desiste, uma pessoa desiste de religião, de uma igreja, por não adquirir, não ganhar o que acha que poderia ganhar lá dentro, não se iluda com isso. Ele foi atraído porque a igreja prometeu uma coisa que Deus não falou. Sabe essa coisa? Deus está falando com você? Eu pegar uma palavra da Bíblia, pegar as escrituras, ler um texto da Bíblia, Deus falando com Davi ou com Moisés, e eu atribuir aquela conversa de Deus a Moisés, eu atribuir a você, e botar a palavra na boca de Deus, dizendo que Deus vai prometer a você o que prometeu a Davi. Quando Davi consulta a Deus e diz assim, entregaria-me a cidade de Keila? Aí Deus chega para Davi e diz sim, entregaria sim. Aí o sujeito ele vai fazer uma jornada entre a Síria e o Iraque, não é isso? Aí ele vai um pregador maligno, esse pregador da região da África ali pregando para ele, né? Há muitos brasileiros aqui, né? Essas mensagens, né? Bíblicas, né? Mensagens bíblicas. Aí eu fui lá na igreja e Deus falou que eu posso ir. Porque Deus falou com Davi que ia livrar Davi da mão de Keila, da cidade de Keila, né?
Aí Deus falou na igreja ontem que vai me livrar. Vai, tonto, besta, acreditar nessas falsas profecias, falsas mensagens, palavras que não saem da boca de Deus, mas saem de uma interpretação bíblica de um homem, de uma religião, de um segmento religioso. Vai que o Estado Islâmico te devora no meio do caminho. Vai crendo nessas papagaiadas, nesses enganos, nessas falsas palavras de Deus, porque não é palavra de Deus, porque quando Deus quer falar, ele usa seu filho. Quando Deus quer falar com o homem, ele usa seu filho, porque antigamente Deus falava com homens, os profetas, mas hoje Deus tem falado no nosso meio através do seu filho Jesus, não é através de mensagem pregada, conjecturada e deduzida por homens que usam as escrituras para deduzir e conjecturar mensagens e aplicar no coração das pessoas como se fosse Deus falando. Eu estou tentando discernir o pensamento desse irmão, que parece que ele ainda crê nessas coisas. Então sempre tem pecado. E quanto mais longe a gente fica da pregação do Evangelho, mais enfiado em pecado a gente vai ser. Quem te disse? Pode alguém se afastar do Espírito Santo querendo Deus operar? Quem poderá impedir? Não. Pode alguém se afastar da pregação do Evangelho? Também não pode. Porque é algo que já entrou no coração dele. Que impede de eu ser batizado? Eis aí a água. Pode alguém roubar aquela bênção do eunuco? Não, não pode. Porque ele creu no Senhor Jesus. Ele entregou a sua vida para Cristo. Entendeu? A contramão. Agora eu vou perguntar para vocês que ouviram esses irmãos e vão ouvir esse vídeo. Vocês vão deixar de acreditar na promessa de Jesus, que diz que ainda que esteja, aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá? Como diz as Escrituras, aquele que crê em Jesus, rio de águas vivas fluirão. Você vai deixar no que seus olhos veem, que Cristo tem mostrado para você, para acreditar nas conversas de muitos desses homens? Que se você se afastar de uma mensagem evangélica, das mensagens pregadas, você vai entrar no pecado? Você acredita mesmo nisso? Se você acredita nisso, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa acreditar mais em Jesus. Acreditar mais nas promessas de Jesus com a tua vida. Que daqueles que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Obrigado, Elber. Ame a igreja pela qual Cristo derramou o seu sangue. O recado do irmão é maravilhoso. Ame a igreja pela qual Cristo derramou o quê? O seu sangue. Você sabe qual é essa igreja? Essa igreja, ela está em você, no seu coração. É como amar o próximo como a si mesmo. E se você ama a igreja que está no seu coração, que é você também vai amar aquela igreja que está passando na sua rua, que está passando no seu bairro, que está passando na sua casa, aquele que você às vezes desconhece, aquele que você não quer chegar perto, aquele que você muitas às vezes despreza por não ser evangélico, por não ter uma igreja, por não ter uma religião. Ame aquela igreja que passa por você todos os dias. Ame aquelas igrejas que estão no trabalho que você não reconhece por não ser a sua igreja. O amar o próximo é isso. O amar o próximo é amar a própria igreja de Cristo que somos nós. Quando você está amando o próximo, você está amando a igreja de Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Eu espero que você entenda isso. E essa última palavra que o irmão deu, ama a igreja que Cristo comprou. Não pense você que é a Batista, que é a Deus e Amor, que é a Maranata, que é a Presbiteriana, que é a Católica, que é a Universal, que é a Mundial, que é a Adventista, que é os Mormons. Não, essas igrejas, uma odeia a outra. Ame os irmãos que estão sendo enganados dentro dessas igrejas, mas não ame essas denominações, não ame a instituição religiosa, não vale a pena. Tem que merece muito mais respeito do que igrejas evangélicas e católicas e espíritas e judaísmo, todas elas. Existem muitas instituições que vale a pena. Se você quer amar uma instituição, eu vou te dar um conselho. Quer amar uma instituição? Quer fazer alguma coisa por Cristo de verdade? De verdade? Ajude a aceder. Ajude a aceder. Porque se tem uma coisa que a igreja não faz, é doações de dinheiro para a ACD e para o Hospital do Câncer, para a Cruz Vermelha. Não fazem. As igrejas evangélicas só usurpam dinheiro das pessoas, porque não têm autoridade para isso, segundo as Escrituras não tem, porque não são levitas, não nasceram na tribo de Arão, de Levi. E o único dinheiro que entra é para construir patrimônio religioso das igrejas e manter um patrimônio da liderança e dos seus mais chegados. Se você de fato quer amar uma instituição, o conselho que eu te dou, tem uma maneira boa desse dinheiro chegar na mão do próximo. Procure uma instituição não evangélica, não religiosa, nenhuma. Procure o Hospital do Câncer, faça a doação lá. Procure a ACD, procure o Rei de Sara, faça a doação, ligue para o Rei de Sara. Eu sei como é o tratamento lá dentro. Eu conheço pessoas que foram tratadas lá dentro.
Se você quiser ajudar de fato as pessoas e não confia em ninguém, ajude esses órgãos, mas não ajude a igrejas evangélicas, nem católica, nem espírita, nenhuma religião, porque elas só querem construir patrimônio religioso na terra para um Deus que não é Deus, para um Deus conivente com esses enganos e com essas mentiras. Porque o Deus verdadeiro ensinou através do seu Filho Jesus: quando fazerdes a esses pequeninos, fazei a mim. Ajude o próximo. Se você não quer ser ímpio, ajude o próximo. Porque o ímpio é aquele que tem falta de amor ao próximo. E as religiões sabem muito bem essa prática de, por falta de amor ao próximo, constrói o patrimônio religioso na terra. Com a paz do Eterno a todos.